Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com as principais notícias desta terça-feira, aniversário da cidade de São Paulo. O escritor Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada pelas redes sociais do filósofo nessa madrugada. De acordo com o comunicado da família, Olavo estava internado em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A nota não deixa claro a causa da morte, mas o escritor havia sido diagnosticado com Covid-19 no último dia 16 de janeiro. Em julho deste ano, Olavo foi submetido a um cateterismo em São Paulo, teve novas complicações e passou mais de 4 meses internado. Ele era cardiopata e portador da doença de Lyme. Auto-intitulado professor de filosofia e apoiador do conservadorismo, o escritor deixou a esposa Roxane, 8 filhos e 18 netos. Em seu perfil no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. Ele disse que Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Bolsonaro disse que o exemplo e os ensinamentos do escritor foram de grande importância. Agora vamos falar de economia. O INSS começa a pagar hoje as aposentadorias com reajuste para aqueles que recebem um salário mínimo. Os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. O Instituto Nacional do Seguro Social começou a pagar os benefícios com reajustes para aposentados e pensionistas. O calendário vai ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro já começaram e devem ser feitos até o dia 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão começar a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 1º de fevereiro. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo vão ter aumento de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433 para R$ 7.087. Já para quem ganha um benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. Sobre o coronavírus, o Brasil registrou média móvel de mortes de mais de 300 vítimas diárias, pela primeira vez desde outubro. O país também teve novo recorde na média móvel de casos. O Brasil registrou mais 259 vítimas da Covid em 24 horas. Agora são 623.356 mortes pela doença. Também foram registrados mais 83.340 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.127.000 diagnósticos. A média móvel de mortes está em 313 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta com aumento de 148%. Já a média móvel de casos apontou 150.401 registros por dia. O número também indica tendência de alta com aumento de 352%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 21 estados indicaram alta. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Apenas um estado apresentou estabilidade, Roraima, e 4 apresentaram queda, Acre, Pará, Pernambuco e Rondônia. O Distrito Federal não atualizou os dados. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil, que já aplicou mais de 355 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.356.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto quase 149.296.000 brasileiros
tomaram a segunda dose e a dose de reforço já foi aplicada em quase 42.592.000 pessoas. No destaque internacional, uma tragédia. Pelo menos 8 pessoas morreram esmagadas e 50 ficaram feridas em um tumulto fora de um estádio de Camarões, onde a seleção local disputava as oitavas de final da Copa Africana de Nações. A confusão aconteceu quando uma multidão tentou entrar à força no estádio Olembe, com capacidade para 60.000 espectadores, onde era disputada a partida contra a seleção de Comores. Um bebê foi pisoteado durante o tumulto, mas foi levado para um hospital e está em condição estável. Em um comunicado, a Confederação Africana de Futebol informou que investiga a situação para obter mais detalhes do incidente. A entidade convocou uma reunião de crise com o comitê organizador local para esta terça-feira para examinar a segurança nos estádios. Dentro de campo, antes da notícia do incidente, Camarões venceu Comores por 2-1, garantindo vaga nas quartas de final do torneio e enfrentará a Gâmbia no final de semana. E olha, antes de encerrar, eu volto a falar de coronavírus. O número de novos casos conhecidos de Covid-19 notificados aqui na cidade de São Paulo bateu recorde no último dia 13 e superou o pico da pandemia em março do ano passado. E a diminuição da oferta de testes que funcionam como uma prevenção da doença está preocupando cada vez mais os brasileiros. Acompanhe na reportagem. Logo ao chegar no atendimento da UBS AMA da Santa Cecília, nos deparamos com dúvidas. Por exemplo, ela não é gestante, ela não tem doença diabética, essas comorbidades, ela não é da saúde, não é de rua e ela tomou já as 3 horas. Então não é. A gente manda pro médico, aí vai ficar a critério dele e ele faz a avaliação. Em nota, a Secretaria Municipal de São Paulo diz que as unidades vêm realizando cerca de 50.000 atendimentos por dia. E por isso, o diagnóstico, tanto para a Covid-19 quanto para a síndrome gripal, tem sido feito de forma clínica, seguindo recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde. Enquanto 88% dos laboratórios privados do estado de São Paulo dizem sofrer na aquisição de testes para o Covid-19, a rede municipal diz que não tem esse problema. Há testes disponíveis. E mais, estão sendo comprados 1 milhão de testes com previsão para os próximos dias. Mas para quem procura atendimento já com os sintomas, como o Maurício, as dúvidas, mesmo após consulta clínica, permaneceram. Comecei a passar mal, vim trabalhar, comecei a passar mal, comecei a ficar com muita falta de ar e me orientaram para que eu fosse ao posto para fazer o teste, para ver se eu não estava com Covid. Nesse meio tempo que eu estive lá, eu vi 3 pessoas indo embora sem fazer o teste. Para evitar a doença, os principais cuidados continuam os mesmos. Evite aglomerações, mantenha as mãos higienizadas e use máscara. E essa edição fica por aqui. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.